Romanos capítulo 13, versículo de número 7. Deem a cada um o que lhe é devido. Se imposto, imposto. Se tributo, tributo. Se temor, temor. E se honra, honra. Eu vou repetir: deem a cada um o que lhe é devido. Se imposto, imposto. Se é tributo, tributo. Se é temor, temor. E se for honra, deem honra. Bote a mão no coração, feche os olhos, vamos orar mais uma vez. Pai, de infinito amor, graça e misericórdia, nós consagramos este momento a Ti. É o momento da Sua palavra, e nós pedimos que o Senhor fale conosco através da Sua palavra. Usa a minha vida e faz com que eu seja um canal, um instrumento em Tuas mãos, e o Teu nome, Jesus, seja glorificado. Oramos juntos como igreja. Se você concorda, diga amém. Aproveita o embalo e diga glória a Deus. Irmãos, queridos e amados, honra. Honra é uma palavra muito pequena, mas ela é carregada de um grande e extraordinário poder, que se torna disponível para aqueles que decidem caminhar nessa pequena palavrinha, nos princípios dessa pequena palavrinha chamada honra. A honra, ela é a chave divina que está disponível àqueles que têm um coração humilde, para que possam experimentar o sobrenatural e uma vida de milagres em todas as áreas da vida. Isso é honra. E nesse texto que nós acabamos de ler, ele diz que nós devemos dar a honra para quem é devido. Devemos, somos devedores. Devedores de quê? Devedores de honra. Você lembra uma palavrinha que nós falamos durante vários cultos aqui, que é: ninguém me deve nada? Repete comigo assim: ninguém me deve nada. Agora fala com autoridade: mas eu devo a muita gente. Nós devemos, e nós devemos o quê? Honra. Nós devemos honra. Pastor, para quem eu devo honra? Vamos ver o que a Bíblia diz a respeito disso. A quem nós devemos honrar? Em primeiro lugar, devemos honra a Deus, gente. Devemos honra a Deus. Se estamos chegando aqui ao final desse ano, vivos, respirando e conseguindo superar tantos desafios que nós conseguimos superar, isso é por causa da bondade, da graça e do favor de Deus. Então por isso devemos a Deus a honra. Provérbios capítulo 3, versículo 10 diz: honre ao Senhor com os teus bens, com a primeira parte de todos os teus ganhos. Nós precisamos, devemos honra a Deus. A quem mais nós devemos honra? Nós devemos honra para a nossa família. A Bíblia diz em Efésios capítulo 5, versículo de número 22: vós mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor. Toda esposa, ela deve honra para o seu marido. Mas não a esposa apenas deve honra para o seu marido, mas o marido deve honra para a sua esposa. Efésios 5:33 diz: assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo. Honrar ela. E a Bíblia também fala de que os pais devem honrar os filhos, e os filhos devem honrar aos pais. Então nós somos devedores e precisamos pagar honra para Deus, nós precisamos pagar honra para a nossa família, e nós precisamos também pagar honra para os nossos irmãos. Romanos capítulo 12, versículo de número 10 diz: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Dá uma cutucada no seu vizinho e fala bem assim: essa semana eu vou te honrar com aquele almoço. Agora cumpra essa palavra, diga glória a Deus.
A quem mais nós devemos honra, gente? Nós devemos honra para as autoridades constituídas. 1 de Pedro capítulo 2, versículo de número 17, diz: honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus e honre ao rei. Quando está falando sobre honra ao rei, é honre a autoridade que foi constituída, ou as autoridades que foram constituídas sobre a sua vida. Nós devemos honra às autoridades que Deus colocou sobre nós. Romanos 13, versículo 1 e 2 fala um pouco mais sobre isso, depois você acompanha. Então precisamos honrar, é um mandamento bíblico. Agora, talvez você já saiba que você deve honrar a Deus, honrar a sua família, honrar os irmãos, honrar as autoridades, mas como que eu faço para honrar? Eu quero saber para ser mais intencional naquilo que eu vou estar fazendo, porque às vezes você honra, mas você honra de uma maneira não é tão intencional. Quando eu sou intencional, eu faço com mais intensidade aquilo que eu faria naturalmente. Então o objetivo aqui é que você esteja sabendo o que como que você pode honrar, para que você esteja junto comigo fazendo de maneira mais intencional essa atitude tão poderosa chamada honra. Como que nós devemos honrar? Número 1, nós devemos honrar as pessoas respeitando. Quando eu tenho respeito, eu estou honrando. A honra significa dar um grande valor para alguma coisa. E todas as vezes que eu respeito o outro, eu estou dando um grande valor para ele. Todas as vezes que os filhos respeitam os seus pais, eles estão dando a devida honra. Eu não posso falar com o meu pai, falar com a minha mãe, igual eu falo com um amiguinho de escola. E aí, fulano? E aí? É meu pai, é minha mãe. Então, quando eu respeito, eu estou dando a devida honra. Nós precisamos respeitar os mais velhos, aqueles que são de mais idade do que nós. Respeito para os mais velhos, eu sempre aprendi isso quando criança. Minha mãe falava: respeito os mais velhos, meus filhos. Isso é manifestação de honra. Isso é manifestação de honra. Nós devemos respeitar as autoridades que Deus constituiu sobre a nossa vida. Respeito, mesmo que elas estejam fazendo algo que seja errado, eu preciso ter respeito às pessoas. Sabe, nós contamos aqui por diversas vezes o exemplo de Ana com o sacerdote Eli. O sacerdote Eli estava todo errado no julgamento que ele fez de Ana, todo errado. Ele disse que a Ana estava bêbada, que a Ana estava no altar embriagada, e Ana não estava fazendo nada disso. Quando o sacerdote Eli chama a atenção de Ana, Ana fala com o sacerdote cheia de respeito, porque ela entendia sobre honra. Então ela respeita as autoridades. Se nós formos olhar o exemplo de Davi, que já falamos aqui também, mesmo Saul estando completamente errado, sem unção, sem graça, Davi, ele se relaciona com Saul em um tempo que ele estava todo errado, com respeito. Isso é honra, gente. Isso é honra. Segunda maneira que nós manifestamos honra, a primeira é respeito, a segunda é quando nós obedecemos. A obediência, ela é uma atitude de honra. Filhos que obedecem aos pais, uma atitude de honra. Sabe o que diz? Efésios capítulo 6, Efésios 6, versículo 1 e 2 diz: vós, filhos, sedes obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra ao teu pai e à tua mãe, pois este é o primeiro mandamento com promessa. Sejam, filhos, obedientes aos seus pais. Às vezes, quando adolescente, quando jovem, a gente acha que sabe de tudo, que conhece de tudo. A gente não tem nem ideia da experiência que os nossos pais já passaram, das coisas que eles já experimentaram na caminhada. E quando eles falam, às vezes, que parece para
a nossa mente jovem, que, mas isso daqui é melhor obedecer do que sacrificar. Já contei aqui uma vez, eu estava conversando com o pastor Tiago Coelho, e ele disse que alguém perguntou para ele assim: se você pudesse voltar quando você tinha 18 anos, hoje ele já está com mais de 40, então perguntaram para ele: se você pudesse voltar, o que você consertaria na sua vida, o que você não faria? E ele falou: eu ouviria mais o que o meu pai falava para eu fazer ou não fazer, porque tudo que o meu pai me orientava e eu não obedeci, eu quebrei a cara. Então é preciso obedecer. Obediência é uma atitude de honra que produz colheita para a nossa vida. Hebreus capítulo 13, versículo de número 17 diz: obedecei. A Bíblia é isso, irmãos. Hebreus 13, 17: obedecei aos vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque eles velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que eles façam isso com alegria e não gemendo, porque isso não vos será útil. Não vai ser bom para você, se você desobedecer aquele que Deus colocou como guia, como orientador. A obediência, ela é uma atitude de honra. Uma outra maneira de eu manifestar honra é protegendo aqueles que Deus me mandou honrar. Nossa família, nossos irmãos, as autoridades que estão sobre nós. Sabe, quando você protege, eu vou pegar, por exemplo, você tem um vaso bonitão na sua casa, e aí começa aquelas crianças bem assim, ungidas, cheias de unção, aleluia, que corre para lá. Você conhece umas crianças assim, cheias de unção? É unção pura, irmão. Então chega umas crianças aí, você está com aquele vaso bonitão, o que você vai fazer? Deixa eu tirar isso aqui, eu vou esconder lá no meu quarto. É assim ou não é assim? Diga aleluia. Por quê? Porque tem valor para você aquele vaso. Tem valor, então você protege. Você quer proteger aquilo. Quando nós manifestamos honra e queremos dar valor a quem Deus nos mandou dar valor, nós protegemos. A Bíblia conta um exemplo muito tremendo sobre esse tipo de proteção ou não proteção. Um manifestou honra, o outro desonra. Quero ler com você Gênesis capítulo 9, versículo 20 e 27. É a história do Noé com seus filhos. Quem lembra aqui do Noé? Aquele moço que fez uma arca, botou um monte de bichinhos. Você lembra dele, né? Diga aleluia. Então olha o que diz aqui a Bíblia. Gênesis capítulo 9, capítulo de número, capítulo 9. Gênesis 9, a partir do versículo de número 20, olha o que diz o texto. E começou Noé a ser lavrador da terra e plantou uma vinha. Depois que Noé estacionou a arca e a chuva acabou, então Noé plantou uma vinha. E ele bebeu do vinho e embebedou-se e descobriu-se no meio da sua tenda. Deixa eu só fazer um parêntese aqui, viu? Você precisa vigiar, porque o Noé começou a tomar um pouquinho de vinho e aí depois acabou entrando numa grande furada, tá? Diz que ele se embebedou e aí ele acabou entrando no meio da sua tenda e ele se descobriu, ficou nu. Versículo 22, e viu Cão, pai de Canaã, a nudez do seu pai, e fez-lo saber a ambos os seus irmãos do lado de fora. Então tomaram sem Jafé uma capa e puseram-na sobre os seus ombros, e indo virados para trás, cobriram a nudez do seu pai, e os seus rostos estavam virados, de maneira que não viram a nudez do seu pai. Então despertou Noé do seu vinho, e soube o que o seu filho menor lhe fizera, e disse: maldito seja Canaã, servos dos servos seja ele aos seus irmãos. Irmãos, esse texto conta a atitude de desonra de Canaã de Cã, de não proteger o seu pai Noé, e a atitude de honra de Sem e Jafé, que protegeram Noé. Quando Noé começa a encher a cara, fica nu lá
E aí o cão vai olhar o pai e olha, papai bebadão, olha lá, peladão, saiu correndo para contar para todo mundo. Seu pai, e ele não protegeu seu pai. Noé falhou, mas o filho que honra protege o pai quando falha. Cã desonrou Sem e Jafé, na hora que eles souberam que o seu pai estava nu lá na tenda, eles botaram uma capa em cima e foram entrando de costa, não queriam nem ver. A honra deles e a proteção deles era tão grande que eles não queriam nem ver a nudez do seu pai e protegeram a nudez do seu pai. Sabe, irmãos, é muito triste quando eu vejo esposas que elas não protegem os seus maridos e saem falando para tudo quanto é canto os problemas do seu marido. Isso é desonra, é muito feio isso. É muito feio quando o marido sai contando todos os problemas da sua esposa, e ele vai contando para todo mundo e descobrindo a nudez da esposa. Isso é desonra. Nós precisamos conversar com as pessoas que têm autoridade sobre nós, que vão nos ajudar, e não contar para as pessoas e expor a dificuldade dos nossos pais, de nossos líderes. Nós precisamos estar junto daqueles que podem nos ajudar a resolver, porque se eu conto para as pessoas que elas não estão com autoridade para resolver, o nome disso daí é desonra, é fofoca, o nome disso é atitude má. A honra, ela protege. Então precisamos proteger nossa família, proteger os nossos irmãos, proteger o nosso casamento. Uma outra atitude de honra é quando nós amamos. Quando nós amamos de verdade, nós estamos manifestando honra. Eu tive uma conversa há um tempo atrás com um pastor amigo, pastor Kleb de Lins, que esteve na minha casa, pregou aqui, e aí nós estávamos numa reunião lá, e ele perguntou para um dos discípulos assim: você admira seu pastor? E aí o discípulo falou: sim, admiro. Ele falou: pois é, você não deve só admirar, você deve também amar ao seu pastor. Porque se você só admirar, o dia que ele falhar, você vira as costas para ele. Mas se você amar ele, mesmo que um dia ele falhe, você vai continuar do lado dele. Por quê? Porque o verdadeiro amor, segundo diz 1 Coríntios 13, o verdadeiro amor tudo crê, o verdadeiro amor tudo suporta, o verdadeiro amor tudo espera. Isso é honra, é quando a gente ama as pessoas que Deus colocou do nosso lado. Isso é honra. Amar, irmão, amar de verdade manifesta honra. Uma outra coisa que manifesta honra é quando nós servimos. João capítulo 12, versículo de número 26 diz: se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali também estará o meu servo, e se alguém me servir, o Pai o honrará. Nosso ato de serviço é uma manifestação de honra. Servir as pessoas, servir na célula, servir na minha casa, servir no meu trabalho, servir em qualquer lugar que eu esteja, quando estou servindo, eu estou manifestando honra. E isso atrai o favor de Deus de maneira sobrenatural. Quando nós entendemos de que servir não tem a ver com, eu não vou servir o outro porque ele não merece, não tem a ver com o outro, tem a ver comigo e com aquilo que Deus fez na minha vida e a minha gratidão a Deus. Então por isso eu estou servindo, a cada momento eu estou servindo. O ato de serviço, pense em servir, é uma manifestação de honra. Chegar na sua casa, pergunte: em que eu posso servir? Lá no seu trabalho essa semana, em que eu posso servir? Chegar na igreja, em que eu posso servir? O sexto ponto importante: quando nós honramos, nós precisamos manifestar
a gratidão, praticar a gratidão. Hoje tem se falado muito de uma palavra chamada gratitude. O que é a gratidão? A gratidão, ela pode estar apenas no nível do sentimento. Eu sinto gratidão pela vida da pessoa tal. Eu sinto tanta gratidão. Pois é, vamos aprofundar isso e ir para a gratitude. Porque a gratitude, ela é a gratidão se manifestando em alguma ação. A gratitude é uma atitude que eu tenho em função da gratidão que eu sinto. Então isso é algo poderoso demais. Nós precisamos ter uma ação em que irá manifestar a gratidão que nós temos pelas pessoas que Deus colocou na nossa vida. Uma ação, gente, isso é honra. Isso é honra. Você vai dizer para sua esposa que você é grato pela vida dela. Aí você diz, uma semana, um mês, aniversário dela, dia dos namorados, festa de casamento, e você não chega com nenhum presente para ela. Ela fala assim, gratidão que você tem para mim, duvido. Sou tão... Agora, vai com a gratidão e leva um presentinho. Libera o cartão de crédito e fala assim, limite liberado. Aleluia. As esposas já ficam tudo violento agora. Sabe, irmãos, manifestar gratidão. Isso é algo que passa, que nós podemos chamar de honra. Agora, existem algumas coisas que nos impedem de manifestar gratidão. Existem algumas coisas que nos impedem de servir, que nos impedem de obedecer, que nos impedem de respeitar. E eu preciso alertar você quanto a isso, porque você já sabe a quem você deve honrar, você já sabe o que deve fazer para honrar, mas você também precisa saber o que vai querer impedir você com que faça essas atitudes de honra. Você sabe o que pode nos impedir de manifestar a honra? Primeiro, a falta de fé na palavra de Deus pode me impedir de manifestar a honra. A falta de fé no que a palavra de Deus me ensina pode me impedir de manifestar a honra. Hebreus capítulo 11, versículo de número 6 diz assim: ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Aí eu vou acrescentar aqui o seguinte: sem fé é impossível você honrar alguém genuinamente. Sem fé na palavra de Deus você não consegue honrar, porque uma hora vai entrar a sua carne, uma hora vai entrar o seu ego, uma hora vai entrar o seu eu. Então eu preciso ter fé na palavra de Deus, porque se eu não tiver fé, eu não vou conseguir honrar as pessoas. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. É preciso eu crer na palavra de Deus, que se eu semear a honra, Deus vai me fazer eu colher honra. Se eu honrar as pessoas, Deus vai trazer a recompensa da honra na minha vida. Eu preciso crer na palavra de Deus. E aí, se eu creio, eu vou sempre honrar. Se eu pegar uma criança, um bebê recém-nascido aqui agora, botar ele aqui no meu colo, falar assim: gente, eu vou contar até 3 e vou soltar o bebê aqui. Se ninguém viesse correndo para segurar, então eu conto 1, 2, e na hora que eu falo 3, quem aqui vinha correndo para cá para pegar? Por que você vinha correndo? Porque você acredita de que a lei da gravidade é verdade, e que se você não vier correndo para pegar o neném, ele vai se machucar. Nós acreditamos na lei da gravidade, mas às vezes não acreditamos na lei de Deus, que é a sua palavra. E aí não corremos para fazer o que precisa ser feito, não fazemos e nem manifestamos a honra que temos que manifestar. Sabe por quê? Porque não acreditamos.
Precisamos acreditar na palavra de Deus, porque se eu não acreditar, eu não vou conseguir honrar ninguém, nem na minha casa, nem no meu trabalho, nem na igreja e nem em lugar nenhum. Eu preciso acreditar na palavra de Deus. A palavra de Deus é verdade, e quando eu creio que a palavra de Deus é verdade, o meu pensamento muda. Quando eu creio que a palavra de Deus é verdade, a minha atitude muda. Quando eu creio que a palavra de Deus é verdade, toda a diferença ela faz na minha vida, no meu dia a dia. A segunda coisa que nos impede de honrar é o orgulho. Muitos sabem que tem que honrar, mas não honram, porque o sentimento do orgulho, ele está maior do que o sentimento de honra dentro de você. Então o orgulho te trava e te impede de manifestar a honra que você sabe que você deve manifestar. Então precisamos aprender a lidar com o orgulho. Uma outra coisa que nos impede de honrar é o pensamento de justiça própria. É aquela coisa que faz eu justificar a mim mesmo. Então eu falo, não é justo eu honrar essa pessoa porque ela não merece. Não é justo eu honrar essa pessoa pelo que ela fez. Não é justo pelo que eu sofri. Justiça própria é isso. Lembra aquela frasezinha que falamos no início? Ninguém me deve nada. Diga, ninguém me deve nada. Aponta para você, mas eu devo. Cara, se a gente tem esse pensamento, ninguém me deve nada, mas eu devo. Então eu elimino toda a justiça própria. Tudo que é para defender a mim mesmo. Escute, irmãos. A pior coisa para uma pessoa que quer viver a recompensa de Deus aqui nessa terra é ela querer manifestar a justiça própria para ela. Eu não quero nunca, jamais me justificar e me defender. Nós precisamos acreditar que temos um juiz e ele é o nosso justo juiz. E ele trará a cada um a recompensa segundo as suas obras. Uma outra coisa que nos impede de honrar é o medo. Medo de nós estarmos nos diminuindo, a insegurança. Algumas pessoas são tão inseguras que elas têm medo de honrar o outro porque ela acha que ela vai se diminuir. Ora, será que você não sabe de que você é alguém de muito valor? Como que você vai diminuir alguém que foi comprado por um alto preço? Você é alguém de muito valor. Então nada pode me impedir de honrar, porque eu sei o valor que eu tenho para Deus. E eu quero dizer, você precisa saber o valor que você tem para Deus. Se você sabe o valor que você tem para Deus, você jamais vai se diminuir em estar honrando o outro. Agora, quando nós conseguimos vencer tudo isso, então existe uma recompensa para a honra. E agora que eu quero começar a pregar, diga aleluia. Existe uma recompensa para a honra. Se nós vencermos tudo isso, nós somos recompensados. A palavra de Deus nos ensina sobre a recompensa da honra. 1 Samuel 2,30, aquele famoso texto de Deus para Eli dizendo, olha Eli, eu disse que eu ia honrar você e a sua casa, mas vocês acabaram me desonrando, então longe de mim que eu vou te honrar. Mas aqueles que me honrarem, eu honrarei. Eu vou devolver honra para quem me honrar. Isaías capítulo 61, versículo de número 7 diz, o próprio Senhor dizendo, no lugar da vossa vergonha eu irei trazer para vocês dupla honra. Para quem é que vem dupla honra? Para aqueles que souberam em um momento de luta e de pressão continuar semeando honra. Então vem dupla honra, colheita de honra. A outra recompensa da honra que nós recebemos é a liberação do poder de Deus e a palavra do próprio Deus sobre a nossa vida. A Bíblia conta a história de Jesus no momento em que ele foi para ser batizado por João Batista. Ora, Jesus, o Filho de Deus, e João Batista está ali, sabe o que Jesus faz?
Jesus honra João Batista, reconhecendo a autoridade que havia sobre João Batista. E quando Jesus honra João Batista e se coloca submisso a João Batista para ser batizado por João Batista ali no meio do Rio Jordão, a Bíblia diz que os céus se abrem e começa a descer uma pomba, e vem uma voz dos céus que diz: eis aí o meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. Os céus se abrem, a pomba desce quando há a manifestação da honra. Quando nós honramos, nós fazemos os céus se abrirem e o poder de Deus vir sobre nós, a unção de Deus vir sobre nós, a autoridade para coisas extraordinárias acontecerem através da nossa vida. Isso é recompensa de honra. Recompensa da honra é proteção para a nossa vida e para a nossa família contra os ataques do inimigo. Você quer que a sua família seja protegida? Seus filhos, sua descendência seja protegida? Semeie honra. Salmo de número 91, versículo de número 14 em diante diz: porquanto tão encarecidamente me amou manifestando honra. Então ele diz: porque tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Colocarei ele em um alto retiro, porque ele conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, e dela eu retirarei, e glorificarei, e farei com que ele tenha longura de dias, e lhe mostrarei minha salvação. Aqueles que honram experimentam o livramento de Deus, salvação de Deus, recompensa da honra. E essa é uma das recompensas que eu mais gosto. Recompensa da honra é prosperidade e longevidade. Faz assim comigo, assim, com as duas mãos abertas, e diga: prosperidade. Agora abre e fala longevidade. De novo, para ficar bonitão, ó. Prosperidade e longevidade. Olha o que diz Efésios 6, 1 e 2. Vamos ler novamente, 2 e 3, melhor dizendo. Efésios 6, 2 e 3. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Para quê? Para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Diga aleluia. Oh, meu irmão, você quer que tudo na sua vida vá bem? Você quer que as coisas no seu trabalho vá bem? Você quer que os seus projetos no seu estudo vá bem? Você quer que o seu casamento vá bem? Então honre, para que você vá bem e se prolongue os seus dias sobre a terra. Prosperidade e longevidade. Eu quero para a minha vida prosperidade e longevidade. Por isso, todos os dias a minha oração tem sido: Deus, me ensina a honrar mais as pessoas. Por favor, fique de pé.